Dinheiro, investimentos e a Bíblia, lições para hoje. Introdução. O que a Bíblia diz sobre dinheiro? O dinheiro sempre foi uma parte importante da vida. Na Bíblia, encontramos muitos ensinamentos sobre como lidar com as riquezas de forma sábia. Jesus falou bastante sobre dinheiro, e vários personagens bíblicos tiveram desafios e bênçãos relacionadas às finanças. A questão não é o dinheiro em si, mas como lidamos com ele. A Bíblia nos ensina que devemos administrar bem o que temos. O dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Princípios bíblicos sobre dinheiro e riqueza. Trabalhar e planejar é essencial. Deus nos ensina que o esforço e o planejamento são fundamentais para a prosperidade. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. José no Egito soube economizar para os tempos difíceis, 41:36. Dívidas e juros. A Bíblia nos alerta sobre os perigos das dívidas. O rico domina sobre o pobre, e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Provérbios 22. Isso nos lembra da importância de viver dentro do que podemos pagar, sem cair em armadilhas financeiras. A2. Investimentos na Bíblia. Lições da parábola dos talentos. Uma das histórias mais conhecidas sobre investimentos está em Mateus 25:14-30. Jesus contou a parábola dos talentos, onde um senhor deu dinheiro a 3 servos e pediu que o administrassem. 2 deles investiram e multiplicaram o dinheiro, mas um enterrou e não fez nada. Lição. Deus espera que administremos bem o que temos. O medo e a falta de ação podem nos fazer perder oportunidades. Comparação com hoje. Investir com sabedoria é uma forma de sermos bons administradores do que Deus nos deu. Assim como na parábola, precisamos agir com prudência e visão de longo prazo. Comparação entre a visão bíblica e o mercado financeiro atual. A Bíblia ensina que devemos buscar crescimento financeiro de forma ética e responsável. Na Bolsa de Valores, quem investe com planejamento e paciência geralmente tem bons resultados, assim como a Bíblia recomenda. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. A ganância e a pressa para enriquecer podem levar à ruína. Como em Provérbios 28:20, o homem fiel será acumulado de bênçãos, mas quem tem pressa de enriquecer não ficará sem castigo. Conclusão. Como aplicar esses princípios hoje? 1. Viva com sabedoria. Gaste menos do que ganha e evite dívidas desnecessárias. 2. Planeje seu futuro. Faça investimentos pensando no longo prazo. 3. Trabalhe com honestidade. A Bíblia valoriza o esforço e a ética no trabalho. 4. Seja generoso. Compartilhar com os outros faz parte da prosperidade verdadeira. Seguindo esses princípios, podemos construir uma vida financeira saudável sem perder os valores cristãos. Ótimo. Vamos aprofundar o tópico. 3. Comparação entre a visão bíblica e o mercado financeiro atual. Chat 3. Comparação entre a visão bíblica e o mercado financeiro atual. A Bíblia nos ensina que devemos ser bons administradores do que Deus nos dá, e isso inclui o dinheiro. No mundo atual, muitas pessoas buscam riqueza rápida e acabam se frustrando. Mas será que a forma como o mercado financeiro funciona pode ser comparada com os princípios bíblicos? Vamos analisar. 3.1. Investir é bíblico. Algumas pessoas acreditam que investir é algo perigoso ou errado, mas a Bíblia nos mostra que administrar e multiplicar os recursos é algo positivo quando feito com sabedoria. Um dos maiores exemplos disso está na parábola dos talentos, Mateus 25:14-30. Nessa história, um senhor deu dinheiro a 3 servos e pediu que cuidassem dele enquanto ele viajava. 2 deles investiram e dobraram o valor, mas um, por medo, escondeu o dinheiro e não teve nenhum retorno. O Senhor elogiou os 2 primeiros e repreendeu o terceiro por sua falta de iniciativa. Essa parábola nos ensina que Deus espera que administremos bem o que recebemos. Investir e multiplicar os recursos não é errado, desde que seja feito com responsabilidade. O medo pode nos impedir de crescer financeiramente e espiritualmente. Isso se aplica ao mercado financeiro de hoje. Quem investe com sabedoria e paciência colhe bons frutos. Quem age com medo ou de forma precipitada pode perder oportunidades. 2. A Bíblia e o longo prazo nos investimentos.
A Bíblia ensina a importância da paciência e do planejamento. No mundo dos investimentos, o tempo é um fator crucial para o sucesso. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Isso se encaixa perfeitamente no conceito de juros compostos e investimentos de longo prazo. Quem investe regularmente e mantém disciplina ao longo dos anos, geralmente tem bons resultados. Já quem tenta enriquecer rápido pode acabar perdendo tudo. Um exemplo prático disso é o investidor que aplica seu dinheiro em ações ou fundos imobiliários e deixa o capital crescer com o tempo, em vez de buscar lucros rápidos com especulação. A 3.3. A ganância e o perigo da riqueza fácil. A Bíblia nos adverte contra a ganância e a pressa para enriquecer. O homem fiel será acumulado de bênçãos, mas quem tem pressa de enriquecer não ficará sem castigo. Provérbios. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. No mercado financeiro, muitas pessoas perdem dinheiro porque querem ficar ricas rapidamente. Aplicam tudo em investimentos arriscados, entram em esquemas duvidosos ou seguem promessas de retornos impossíveis. A Bíblia nos ensina a buscar riqueza com trabalho honesto e paciência, e não por meio de atalhos perigosos. 3.4. Ética nos negócios e no mercado financeiro. Outro ponto essencial é que Deus valoriza a honestidade nos negócios. Seja investindo ou empreendendo, o cristão deve agir com ética. Balanças desonestas são detestáveis para o Senhor, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Isso significa que, mesmo no mundo dos investimentos, devemos agir de forma justa. Não vale a pena ganhar dinheiro às custas dos outros ou por meio de práticas enganosas. Conclusão do tópico 3. Como aplicar esses princípios. A Bíblia nos dá orientações claras sobre como lidar com dinheiro e investimentos. Para aplicar isso na prática. 1. Invista com sabedoria. Pense no longo prazo e não busque atalhos. 2. Evite a ganância. Dinheiro é importante, mas não deve ser seu único objetivo. 3. Seja ético. Negócios e investimentos devem ser feitos com justiça e integridade. 4. Confie em Deus e planeje. Fé e planejamento financeiro andam juntos. Com esses princípios, é possível construir uma vida financeira saudável e próspera, sem perder os valores cristãos. Claro, vamos desenvolver ainda mais o tema 3, abordando o que a Bíblia ensina diretamente sobre investimentos e como essas lições podem ser aplicadas ao contexto financeiro atual. 3. O que a Bíblia ensina sobre investimentos? A Bíblia, embora não trate diretamente de mercados financeiros como conhecemos hoje, oferece princípios poderosos que podem ser aplicados ao conceito de investimento. O investimento na Bíblia não se limita à aplicação de dinheiro, mas envolve a boa administração de todos os recursos que Deus nos confiou, incluindo tempo, habilidades e bens materiais. 3.1. O princípio de multiplicar e administrar os recursos. O conceito de investimento começa com a ideia de multiplicar o que temos. Isso é visto claramente na parábola dos talentos, Mateus 25:30, onde o Senhor confia diferentes quantidades de dinheiro a seus servos. Ele espera que cada servo administre bem os recursos e faça com que eles cresçam. O que podemos aprender com essa parábola? 1. Responsabilidade e mordomia. Cada servo recebeu algo para administrar. Da mesma forma, Deus nos dá talentos, habilidades e recursos, e Ele espera que os usemos de maneira responsável e produtiva. 2. Proatividade e iniciativa. O servo que investiu e fez o dinheiro crescer foi elogiado. Isso nos mostra que Deus valoriza a iniciativa e o trabalho diligente, algo fundamental nos investimentos modernos. A aplicação prática disso seria: ao invés de simplesmente guardar o dinheiro sem fazer nada, devemos buscar formas de fazer esse dinheiro crescer de maneira inteligente e responsável, seja em poupança, ações, imóveis ou outras opções de investimento. Hará 3.2. O princípio do risco calculado e da diversificação. No livro de Eclesiastes encontramos um princípio importante sobre diversificação de investimentos, uma prática essencial no mercado financeiro atual. Em Eclesiastes 11:1-2, lemos: Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra.
Este versículo pode ser interpretado como um conselho para diversificar os investimentos. A prática de dividir recursos entre diferentes tipos de ativos é uma estratégia amplamente usada nos mercados financeiros de hoje para reduzir o risco e aumentar as chances de retorno. O princípio bíblico aqui é: não coloque todos os recursos em um único investimento, pois o futuro é incerto. Ao diversificar, você está agindo com prudência, buscando mitigar riscos. O princípio da paciência e do tempo. A Bíblia também ensina sobre a importância de investir com paciência e entender que os frutos vêm com o tempo. Em Provérbios 3:11 está escrito: o dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. Este versículo ensina que a prosperidade verdadeira vem com o tempo e o esforço constante. Nos mercados financeiros, isso pode ser traduzido no conceito de juros compostos. Pequenos investimentos regulares ao longo do tempo têm o poder de crescer significativamente. A paciência no investimento é essencial. Não se deve esperar riquezas rápidas, mas buscar uma estratégia a longo prazo. Isso está em linha com o conceito de investir de forma sustentável e com disciplina. O princípio do trabalho diligente e do esforço. Em Provérbios 10:4 e Provérbios 12:11, a Bíblia fala sobre a importância do trabalho diligente. A mão preguiçosa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Quem lavra a sua terra se fartará de pão, mas o que segue os ociosos é falto de senso. Esses versículos falam sobre a necessidade de trabalho árduo e esforço para alcançar o sucesso financeiro. No contexto de investimentos, isso significa que não devemos esperar riqueza sem trabalho. O investimento envolve não só colocar dinheiro em algo, mas também pesquisar, aprender, planejar e monitorar. O esforço constante e a busca por aprendizado são necessários para obter bons resultados nos investimentos. Tahara 3:5. O princípio da honestidade nos negócios e investimentos. A Bíblia também enfatiza a importância da honestidade nos negócios e investimentos. Em Provérbios 11:1 está escrito: o Senhor detesta balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe agradam. Este versículo nos lembra que devemos ser justos em todas as nossas transações financeiras. No contexto de investimentos, isso significa evitar práticas fraudulentas, como enganar investidores ou entrar em esquemas que envolvem desonestidade. O mercado financeiro atual tem suas armadilhas, e a Bíblia nos adverte a ser transparentes e agir com integridade. 3:6. O princípio da generosidade e da justiça social. Finalmente, a Bíblia nos ensina que a prosperidade deve ser usada para abençoar os outros. Em Provérbios 19:17 está escrito: quem trata bem os pobres empresta ao Senhor e Ele o recompensará. Investir não deve ser apenas para a nossa própria prosperidade, mas também para o bem-estar dos outros. Isso implica que, ao colher frutos dos nossos investimentos, devemos ser generosos e ajudar os necessitados. Muitos cristãos acreditam que os recursos financeiros são uma bênção de Deus e devem ser usados para fazer o bem ao próximo. Conclusão. Aplicando os princípios bíblicos aos investimentos. Os princípios bíblicos sobre investimentos são tão relevantes hoje quanto foram no passado. Eles nos ensinam a ser responsáveis, pacientes, diligentes, éticos e generosos. No mercado financeiro de 2025, esses princípios podem ser aplicados em diversas formas de investimento. 1. Diversifique seus investimentos. Como o versículo de Eclesiastes sugere, não dependa de uma única fonte de receita. 2. Pense a longo prazo. Invista com paciência e evite o desejo de lucros rápidos. 3. Invista com ética e justiça. Mantenha-se longe de esquemas fraudulentos e seja transparente em suas práticas financeiras. 4. Seja diligente. Trabalhe arduamente para alcançar seus objetivos financeiros e continue aprendendo sobre o mercado. 5. Seja generoso. Use sua prosperidade para ajudar os outros e fazer o bem na sociedade. Quando seguimos esses princípios, podemos ser fiéis mordomos dos recursos que Deus nos deu e, ao mesmo tempo, alcançar estabilidade e sucesso financeiro. A Bíblia está repleta de ensinamentos sobre dinheiro, administração e investimentos. Embora o contexto dos tempos bíblicos fosse diferente, os princípios continuam sendo extremamente relevantes para os dias atuais.
Desde o início, Deus confiou ao ser humano a responsabilidade de administrar os recursos da terra. A parábola dos talentos em Mateus 25, 14-30 mostra claramente que Deus espera que sejamos bons administradores e façamos os recursos crescerem. Na história, o Senhor entrega diferentes quantias de dinheiro a 3 servos antes de viajar. 2 deles investem e multiplicam os talentos recebidos, mas um, por medo, enterra o dinheiro e não obtém nenhum retorno. No final, os 2 primeiros são elogiados, enquanto o último é repreendido. Essa passagem ensina que a prudência e a iniciativa são essenciais para uma boa administração financeira. Em Eclesiastes 11, 1, 2, encontramos outro ensinamento fundamental. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Essa passagem pode ser vista como um conselho sobre diversificação. No mundo dos investimentos, colocar todos os recursos em um único lugar é um risco. A diversificação protege contra incertezas e é uma estratégia sábia para quem deseja construir um futuro financeiro sólido. Provérbios 3:11 nos alerta sobre a importância da paciência e do esforço contínuo ao lidar com dinheiro. O dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. Esse princípio se aplica diretamente ao mundo dos investimentos. Ganhos rápidos e fáceis podem ser tentadores, mas é o investimento consistente e disciplinado que gera crescimento financeiro real e sustentável. O conceito de juros compostos, amplamente conhecido no mercado financeiro, reflete exatamente essa ideia. Investir um pouco a cada dia pode gerar um grande retorno ao longo do tempo. O trabalho diligente é outro princípio essencial. Provérbios 10:4 diz: a mão preguiçosa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Isso significa que o sucesso financeiro não vem apenas de investimentos inteligentes, mas também do esforço contínuo. Quem estuda, planeja e trabalha de forma dedicada tem muito mais chances de prosperar. Não basta apenas colocar dinheiro em um investimento e esperar milagres. É necessário aprender, acompanhar as tendências e tomar decisões informadas. A ética nos investimentos também é um tema importante na Bíblia. Provérbios 11:1 nos lembra: o Senhor detesta balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe agradam. A honestidade nas transações financeiras é fundamental. No mercado de hoje, vemos muitas pessoas buscando atalhos e participando de esquemas que prometem lucros fáceis, mas a Bíblia nos ensina que é melhor construir riquezas de forma justa e transparente. Quem busca ganhos por meios desonestos pode até ter sucesso temporário, mas a longo prazo, as consequências são inevitáveis. Além de buscar prosperidade pessoal, a Bíblia ensina que a riqueza deve ser usada para ajudar os outros. Provérbios 19:17 diz: quem trata bem os pobres empresta ao Senhor, e Ele o recompensará. Esse princípio nos lembra que o dinheiro não deve ser um fim em si mesmo. O verdadeiro propósito da prosperidade é permitir que possamos abençoar outras pessoas. A generosidade e a responsabilidade social fazem parte da verdadeira riqueza. Se esses ensinamentos foram úteis para você, e você quer aprender mais sobre como aplicar os princípios da Bíblia às finanças, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Obrigado por assistir